olhando o rumo mesmo que tem tomado, né, a sociedade. E o que nos chama a atenção é que as pessoas já não estão, ou parece que não estão, preocupadas com a sua própria alma. O que nós estamos vendo é uma extravagância, né, absurda, dentro da vida das pessoas, e nós não vemos uma preocupação com o futuro. Parece que Jesus não vai voltar mais, parece que o céu não existe, e as pessoas estão simplesmente vivendo só este mundo. Parece que tudo que vai ser conquistado de mais valor na vida de um homem, de uma mulher, é neste mundo. E é aí que mora o perigo, porque nós sabemos que ao final dos nossos dias prestaremos uma conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos durante 70, 80, alguns 90, até 100. Vão prestar conta do que fez durante todo esse período aqui na Terra. Então, uma das coisas que as pessoas elas não estão se atentando para os dias de hoje é para a sua alma. As pessoas se atentam, né, muito para o exterior, não é verdade? As pessoas querem, né, andar bonito, nada contra. Eu acho que uma mulher bem vestida, né, agrada o Senhor, um homem bem vestido agrada ao Senhor. Como é importante, né, você gostar de andar bem vestido. Isso é uma coisa que não oferece risco à nossa salvação. Mas você vê uma preocupação excessiva. E tudo que é demais faz mal, como tudo que é de menos também faz. Então nós precisamos, é claro, manter um equilíbrio na nossa vida, né? Então há uma busca incessante por um corpo perfeito, há uma busca incessante de estar sempre bonito, há uma busca incessante de sempre estar sorrindo, né? Então você vê, eu não tenho redes sociais, né? Mas quando você vê alguém postando alguma coisa, às vezes no story do WhatsApp, ou então quando alguém manda alguma coisa para mim, você vê pessoas, né? Você não vê pessoas tirando uma selfie, tirando uma foto sem sorrir. A não ser que foi fragado em alguma coisa e algum problema. Por quê? Porque as pessoas elas tentam ser alguma coisa que não é. Essa é a grande realidade. E acabam negligenciando a sua alma. Porque o nosso corpo ele vai voltar para a terra. O espírito ele vai voltar a Deus. Mas e a sua alma? E a nossa alma? Ela vai prestar conta para o Senhor. Então, diante disso, eu quero trazer aqui alguns versículos para nos atentarmos para isso e para que até possamos alertar outras pessoas, né? Porque há pessoas que estão caminhando em passos largos para a destruição e parece que parece que as pessoas estão cegas, simplesmente parece que vendaram os seus olhos e as pessoas estão caminhando para a destruição, estão caminhando ali para perder a sua alma. E parece que tudo está bem. Parece que nada incomoda essas pessoas. Mas a grande realidade é que a nossa alma, ela está em batalha, em jogo. Porque tanto o Senhor Jesus, ele quer a sua alma, como também o diabo quer a sua alma. Então, de tudo que está em jogo na nossa vida, é a sua alma. Não é o seu corpo, né? Não é o seu espírito que pertence a Deus mesmo, mas é a tua alma. Então, quando lá em Provérbios nós lemos lá que tudo que tiveres que guardar, guarda o seu coração,
porque dele procede a saída da vida, o coração que está falando ali na palavra não é a válvula que você tem no peito, que eu tenho, que você tem, que bombeia o nosso sangue. Não, está falando a nossa alma, né? Então, de tudo que você tiver que guardar, guarde a sua consciência, guarde a tua alma, guarde a tua mente, que é a tua alma, para que você não se perca, para que ninguém possa roubar de você a tua salvação. Amém, Jesus? Então é isso que eu quero que você se atente para essa noite, amém? Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Salmos. Salmo de número 19. Louvado seja Deus. Esse Salmo 19 é Salmo de Davi, né? Davi escreveu 54 salmos. Não, 74 salmos. Praticamente todo o livro de Salmos foi Davi que escreveu. Então, olha o que diz o Salmo de número 19, versículo 7. Preste atenção. A lei do Senhor, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Amém? Então, presta bem atenção no que nós estamos nos atentando para este momento. Qual a maneira de nós estarmos cuidando bem da nossa alma? Somente nos alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, aleluia, ela vai abrir o nosso entendimento. Mas não é o entendimento simplesmente das coisas desse mundo, não. Não. Ela vai abrir o nosso entendimento para as coisas desse mundo também, mas principalmente para as espirituais. E é aí que entra uma jornada de fé, de esperança no Senhor Jesus. Por quê? Porque enquanto muitos lá fora estão buscando os prazeres desse mundo, estão buscando tentar realizar os seus sonhos somente neste mundo, nós caminhamos juntamente com Cristo para ter o que? Um entendimento do seu reino. E isso vai fazer que você fortaleça a sua alma, porque a sua alma está em jogo, a sua alma estão batalhando por ela, né? O diabo, ele quer que sua alma, de qualquer jeito, ele quer conquistar a tua alma. E é por isso que em várias vezes na nossa vida nós vamos enfrentar alguma situação difícil. Por quê? Porque é uma batalha, é uma guerra, é uma luta. Então o verdadeiro cristão, ele precisa ter essa consciência que ele, servindo ao Senhor Jesus, sendo um verdadeiro cristão, ele está em batalha espiritual. Amém? Em batalha espiritual. E quando você está em batalha espiritual, quando você está em batalha, você está atento, você está ligado, você não vacila, você está observando tudo que está acontecendo, porque você sabe que em algum momento o inimigo pode se aproximar de você, né? Então isso é muito importante. Então Davi, ele disse, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Ou em algumas traduções, salva a alma. Então a lei de Deus, a palavra de Deus, é tudo o que eu e você precisamos para alcançarmos a nossa salvação, para não sermos enganados como o mundo está sendo enganado lá, e ao ponto de perder a sua alma. Amém? Então nós precisamos entender que esta palavra, ela precisa estar viva dentro de nós. E só tem uma maneira desta palavra estar viva dentro de nós, é nós cremos nela, é acreditar nesta palavra, é fazer dela, aleluia, a bússola das nossas vidas, e simplesmente ser guiados por essa palavra
que tem sido nos revelado a cada dia. Amém? Agora, Davi também disse: refrigera a alma, e o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Então veja que aqueles que se dedicam a Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Deus, e aqueles que têm, depois de entregar a vida, temor a Deus, essas pessoas estão cuidando bem da tua alma. E o Senhor vai dar o que para eles? Sabedoria. Sabedoria. E é interessante que aqui está a palavra simples, para as pessoas simples. Então quer dizer, de uma maneira simples. Não é complicada as coisas de Deus. É o homem que complica as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são simples. E foram feitas para as pessoas simples. E quando fala simples na Bíblia, está falando assim, olha, não é para aquele intelectual, não é para aquele que tem faculdade, não é só para aquele que tem um conhecimento de tal área, não. É para aqueles também simples que não têm. Amém, Jesus? É para aqueles simples. A palavra de Deus é para um médico renomado. A palavra de Deus é também para uma simples dona de casa, né? A palavra de Deus é para um juiz, mas a palavra de Deus também é para um irmãozinho que mora lá na favela. Amém? A palavra de Deus é universal. A palavra de Deus é para todos. E nós precisamos entender isso. Amém? Para quê? Para cuidar bem da nossa alma. Porque nós não podemos estarmos negligenciando isso. Nós precisamos cuidar bem da nossa alma. Tiago 1:21 diz, põe aqui para mim, Lenz. Olha o que Tiago diz. Tiago ele vai nessa mesma intensidade, nesse mesmo pensamento de Davi. E aí ele vai dizer, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha que interessante. Então ele fala aqui, nós precisamos deixar, não é só deixar, é rejeitar. Deixar, não, eu vou deixar esse caminho. A palavra deixar não é abandonar. Quando você abandona um caminho, você não vai mais por aquele caminho. Mas quando você deixa aquele caminho, em algum momento você vai voltar para ele. Porque você só deixou, não abandonou. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Aqui a palavra está rejeitar. A palavra rejeição significa que aquilo não vai fazer parte da tua vida de jeito nenhum. Então vai dizer que você repudia aquilo. Entendeu? Você repudia aquilo não tem como você concordar com aquilo. Essa é a grande realidade, é isso que o Tiago está falando. E ele diz, a superfluidade da malícia, da imundícia. E aí ele diz, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a tua alma. Então nós precisamos simplesmente abrir mão de tudo aquilo que nós aprendemos lá no mundo. De tudo aquilo que era outrora, sabe? Oportunidades, que era outrora uma maneira de viver. Nós precisamos rejeitar tudo aquilo para podermos receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, Jesus? Então, o verdadeiro cristão que se preocupa com a sua alma, que se preocupa com a sua salvação. Então, esse cristão, ele tem valores que são da palavra de Deus que ele não negocia. Amém? Nós podemos até ter amizades, mas nós não podemos negociar. Muitas situações que nós defendemos da Bíblia em nosso coração, em nossas vidas, porque nós sabemos que é verdade. Amém? Nós sabemos que é verdade, então nós não vamos negociar. Ou fulano de tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não posso. Mas por que você não pode? Eu não posso, porque eu sou cristão. Você não negocia. Você não abre mão de valores.
que estão na Bíblia, e você sabe que isso pode encarregar a perca da sua salvação. Então, quando o Senhor Jesus ele chama o homem, quando o Senhor Jesus resgata o homem lá do lamaçal do pecado, que outrora antes nós estávamos, ele faz isso para mostrar para o mundo que ainda há salvação. Ainda. Então nós não podemos ficar leigos nesse assunto e vemos nesse mundo como se nunca vamos prestar conta a Deus. Não. Nós precisamos estar atentos a todas as nossas atitudes, passos, palavras, para garantir a nossa salvação. Então Tiago é bem claro. A qual tem poder para salvar a sua alma. De novo, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que fazer parte da minha vida, ela precisa estar no meu coração, ela precisa estar dentro da minha casa, ela precisa estar no meu cotidiano. O único jeito de eu blindar a minha alma contra a astuta cilada do diabo. Amém? Então em 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão ao seu derredor, bramando como leão, né, buscando a quem tragar. Uma luta espiritual. Aleluia. Então nós precisamos estar pronto para isso. Só que o alvo nós precisamos entender. O que o diabo quer de nós? Ele quer o nosso dinheiro? Não. Ele quer simplesmente a nossa vida por ser? Não. Ele quer a nossa alma. Ele quer a nossa alma. E é ela que você tem que blindar na presença de Deus e pela a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo de número 23, diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do vosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. O mesmo Deus de paz. Quando ele fala o mesmo, ele está falando o que era, o que é e o que há de vir. Ele não mudou. Vos santifique em tudo. Que tudo é esse? Todas as áreas de nossa vida. E aí ele vai dizer: de todo o vosso espírito, alma e corpo. Espírito, para que você tenha conexão com Deus. Espírito, para que você viva os milagres de Deus, as manifestações de Deus. Seja sensível ao Espírito Santo. Alma, de toda a tua alma, para que a tua mente não seja controlada pelo mundo. Para que a tua mente não seja controlada pelo diabo, mas que seja controlada por Deus. Amém? Pela palavra de Deus, aleluia. E o seu corpo. Então, se o seu espírito, a tua alma está sendo controlada por Deus, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo será, aleluia, abençoado por Deus. Amém? Porque o nosso corpo são os movimentos, são as atitudes, são as palavras, são os feitos que nós fazemos através da obra do Senhor. Amém? Todo o corpo, né? Então tudo isso é abençoado. Só que Paulo vai dizer ainda: sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, conservados, conservadorismo, somos nós. Amém? Então quando você lê assim, quando você escuta assim, esse político é da área conservadora. Por quê? Porque ele defende coisas que estão aqui, ó. Ele crê em coisas que estão aqui. Então nós precisamos ser conservadores. Conservadores da família, conservadores da vida. Amém? Então nós precisamos, são valores que nós temos aqui que não negociamos. Isso por causa da nossa alma. E aí ele vai dizer mais: irrepreensíveis.
A pessoa irrepreensível é aquela pessoa que não vai aceitar o pecado na vida dela de jeito nenhum. O erro na vida dela de jeito nenhum. Apesar que nós erramos, apesar que nós falhamos, somos seres humanos, mas ao mesmo tempo errou. Meu Deus, que vacilo. Vou me consertar agora. Amém? Por quê? Porque ela é uma pessoa irrepreensível. Ela não vai dar margem para o diabo. Ela não vai dar assunto para Satanás acusá-lo. Amém? Ele vai ser irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha a preparação aí, né? Como eu disse no começo, parece que Cristo não volta mais. Parece que esse negócio de Jesus Cristo voltar é coisa do passado, é história, né? E as pessoas estão vivendo, parece que até muitos mesmo, né? Que estavam na igreja, hoje já não estão mais, desviados. E a gente fica triste com isso, mas é a grande realidade. Amém? Então nós precisamos atentar para isso. Então, em questão de salvação, olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 15 e versículo de número 11. O autor de Atos dos Apóstolos, né, o Lucas, ele escreveu assim, ó, olha só: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como Ele também. Então essa é uma certeza que precisamos carregar dentro de nós. Amém? Não, eu vou ser salvo. Por quê? Porque você sabe que você está cuidando bem da sua alma. Você sabe que você está trabalhando dentro da palavra de Deus para manter uma alma diante do Senhor. Não uma alma desviada de Deus. Não uma alma distante de Deus. Porque o homem, quanto mais distante de Deus, irmão, mais coisas ruins ela vai fazer. Amém, Jesus? Perdão. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Aleluia. Porque o homem... Não, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Então, não é assim. Quando você chega para poder falar de Jesus para alguém, ou alguém não te conhece, chega ali e começa a falar de Deus, as pessoas começam a olhar assim, caramba, esse cara é meio louco, é fora de si, né? E é interessante que já chegaram a falar para mim, mas você acredita nisso? Já chegaram a falar para mim, você acredita nisso mesmo que você está falando, rapaz? Eu falei, não só acredito, que eu dou minha vida por ela. E ninguém morre por uma coisa que não acredita, que não defende. Aí falaram para mim, então você acredita mesmo? Eu falei, acredito, e você também deveria acreditar. Então, para o mundo é loucura o que nós vivemos, o que nós pregamos e a forma que nós defendemos o Evangelho. Mas por que nós fazemos isso? Porque esse é o caminho de nós guardarmos a nossa alma para a salvação. Nós sabemos disso, que só o Senhor Jesus pode nos salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo escreveu, porque a palavra da cruz é loucura para os que creem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Nós somos salvos. E é isso que nós temos que garantir todos os dias da nossa vida. Nós temos que nos levantar todos os dias pela manhã, nos levantar e garantir a nossa salvação. Como, pastor? Naquele dia vigiando a nossa vida, nos desviando do pecado, sabe? Dizendo não às ofertas do diabo, porque ele vai querer te oferecer algo a qualquer momento do dia, da noite, e você fala não. Você resiste. Amém? Porque Jesus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então Paulo escreveu isso. Agora, Paulo também disse em Romanos 5,10, olha o que ele diz. Porque se nós sendo inimigos, Paulo era inimigo de Cristo. Ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele era fariseu. Então ele fala com propriedade.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha que interessante. Olha o entendimento de Paulo. Poxa, eu era inimigo de Deus, mas eu fui reconciliado com Deus. Eu recebi o perdão de Deus através da morte do Senhor Jesus Cristo, do seu Filho. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Seremos salvos. Já está falando aqui em tempo futuro. Então a nossa salvação é de ontem, é de hoje e de amanhã. Amém? Então não é esse negócio, eu estou salvo hoje, amanhã não estou. Não. Eu tive salvo por um período, mas agora não estou mais. Isso não existe, irmão. Precisamos nos manter, prevalecer, permanecer. Porque é isso que vai nos garantir a vitória da nossa salvação. Então nós não podemos ser tão negligentes com nós mesmos, de acordar toda manhã e não acharmos que precisamos lutar nesse dia, o dia inteiro, para nos mantermos diante de Deus. Não pode. Não pode. Amém, Jesus? Então nós precisamos lutar, nós precisamos nos manter diante de Deus, diante desta promessa de Deus na nossa vida, mediante a palavra do Senhor, que não pode de nenhum momento estar longe de nós, porque é através dela que seremos salvos. É o que crê no Senhor Jesus, é o que crê na sua palavra, é através dele. Então aqui Paulo fala em tempo futuro, seremos salvos, né? Mas eu achei interessante ele dizer, porque se nós sendo inimigos, e era assim. Você acha que nós éramos amigos de Deus? De jeito nenhum. Nós éramos inimigos. Aleluia. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Olha só o que a morte de Jesus nos fez. Nos deu vida novamente. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida novamente. Amém? Agora, se Ele nos deu vida novamente, nós vamos perder essa oportunidade que o Senhor tem nos dado? Não podemos. Há muitas pessoas perdendo oportunidades na vida, perdendo a oportunidade de aceitar Jesus, de caminhar com Cristo, de entregar sua vida para Deus. Tem muita gente perdendo a oportunidade e perde a vida, infelizmente, e acabam perdendo também a sua alma. Tudo porque não quis aceitar o Senhor Jesus. Amém? Então, precisamos ser incisivos nisso, pregar cada dia mais isso, para alertar o povo que está caminhando para a destruição, tendo sido reconciliados. A palavra reconciliação significa que alguma coisa estava rompida, que alguma coisa estava rompida e que havia uma divisão entre isso. Mas a reconciliação quer dizer a volta de novo, né? Daquela comunhão, daquela intimidade, a presença de Deus veio através do Senhor Jesus na nossa vida. Então nós não podemos lançar isso fora. Uma vez que eu abandono a Cristo, uma vez que eu não quero mais que Cristo seja o Senhor da minha vida, eu volto novamente a estar distante de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Amém, Jesus? Isso é um perigo muito grande. Agora, para isso nós precisamos entender que a nossa alma, ela está na nossa mente. A nossa alma literalmente está na nossa mente. E nós precisamos tomar conta da nossa mente. Nós não podemos aceitar que haja dúvida aqui, em questão às coisas de Deus. Nós não podemos aceitar que uma verdade de Deus, ela pode ser simplificada de uma maneira que eu venha fazer de uma outra forma só para que agrade o meu coração. Não. Eu preciso me manter diante da veracidade, da verdade que é a palavra do Senhor. Então olha o que diz Romanos 12, 2, né? Que é um versículo muito conhecido, mas isso aqui é importante. Não sede conformados com este mundo.
Quando o Senhor Jesus fala a primeira igreja, a carta à primeira igreja em Apocalipse, ele fala que conhece a força, né? Deixa eu olhar, só para nós olharmos aqui, para mostrar para você o que é importante isso. Diz aqui, ó, a igreja de Efésio. Ao anjo da igreja de Efésio escrevo: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Conheça a tua obra, o teu trabalho, a tua perseverança. Aquele povo tinha obras, estava trabalhando e estava perseverando. Aleluia. Sei que não suportas os maus, olha, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e são que os apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança por causa do meu nome. Sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o meu primeiro. Porém, uma igreja batalhadora, trabalhadora, não se curvava ao pecado, sabe? Não aceitava falsos apóstolos no meio, com outros tipos de filosofia, de pensamento, não aceitavam, ficavam somente com a palavra, eram firmes na palavra. Mas uma coisa Deus tinha quando eles deixaram a primeira mão, né? Deixasse primeiro aí, ó. Lembra-te de onde caíste, arrepende-se e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e recolherei o seu lugar ao teu candeeiro, se não te arrependeste. Tens, porém, o teu favor, que odeias, tens, porém, a teu favor, que odeia as obras dos nicolitas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que eles perderam o primeiro? Fazendo um estudo profundo nisso, eu entendo. Cadê o versículo aqui? Vem para mim. Eu entendo esse versículo. Estudando profundo essa primeira carta em Apocalipse, para a igreja de Efésio, eu consigo entender o que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque o deixaste o primeiro amor é um pecado. Era um pecado. Mas que pecado? Não era um pecado contra a palavra, não era um pecado porque eles eram firmes na palavra, tudo, mas eles estavam em pecado. E qual o pecado que era? Era o pecado de fazer que as coisas virassem normais entre eles. Então, vamos dizer, olha, eu preguei tanto que uma coisa era pecado. Daqui a pouco eu falo assim, bem, esse negócio aqui eu preguei tanto, mas agora as coisas mudaram. Isso aqui já não é mais desse jeito, eu acho que agora já pode acontecer. Você está entendendo? Diga amém. Começou a ser maleável. Está entendendo? Começou a concordar com coisas que antes defendiam que era errado e começou a concordar que agora poderia, sabe? Acho que não tem nada a ver. Acho que isso aqui pode passar. Mas antes era repreensível. Mas agora já está sendo suscetível a essas coisas. Então, isso é dentro de um estudo que nós chegamos. Que eles começaram a concordar com os pecados. Que eles começaram a liberar coisas dentro da igreja. Enfim, isso começou a afetar principalmente a salvação deles. Então, quando Paulo diz: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então não é para nós concordarmos com esse mundo. Amém? Não é para nós andarmos de mão dada com o mundo ou com o sistema do mundo. Não, desse jeito nós não vamos converter ninguém. Você já viu? Se você chegar
em alguém e concordar com o erro daquela pessoa, aquela pessoa vai se converter? Nunca. Amém? O que você precisa fazer? Com amor e com carinho, falar: olha, você está errado, você não está certo. Diante da palavra de Deus, você está em pecado. Você precisa falar isso para a pessoa. Porque, irmão, enquanto ela não for confrontada, ela vai continuar no mesmo caminho, seguindo para a destruição, seguindo para o inferno. Então nós não podemos. O que é pecado continua sendo. Amém? Não tem mudança. E nós precisamos defender isso. Então a renovação da mente é isso. É não deixar que nesses tempos modernos, de globalização, de tecnologia, deixar que isso afronte a nossa fé, o nosso conhecimento na palavra de Deus. Nós não podemos, temos que manter firmes o nosso posicionamento diante do Senhor. Amém? É sim, sim ou não, não. É preto no branco. Não tem essa de falar: não, eu vou abrir sessão para isso, para aquilo, eu vou deixar isso. Não, isso não existe. Porque é você que vai perder sua salvação fazendo isso. Amém? Então diz aí, o entendimento para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? Então, essa renovação da nossa mente, esse olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, essa busca incessante pela presença de Deus, pela palavra de Deus, sabe? Guardando a nossa alma, porque nós sabemos, sabe? Tendo entendimento disso, que um dia nós vamos prestar conta para o Senhor de tudo que nós fazemos, que um dia isso vai passar diante de nós, diante de Deus, para sermos aprovados. Então, irmãos, tudo isso para conhecer qual é a boa, perfeita, aleluia, essa vontade, né? Aleluia, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus, ele tem uma vontade. E essa vontade, ela é extremamente melhor do que a nossa própria vontade. Amém? E quando nós abrimos o caminho para Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós permitimos que essa palavra seja viva no nosso coração, nós vamos encontrar, com certeza, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Amém? Então, de tudo que você tiver que guardar, guarda a tua alma. Proteja a tua alma, que está aqui na sua mente. Não permita que a televisão te corrompa. Amém, Jesus? Não permita que as coisas da internet te corrompam. Não permita que as mudanças que estão acontecendo no mundo por causa da tecnologia te corrompam. Cuidado. Amém? Tecnologia são coisas boas? São. Até não tocar na sua fé. A partir do momento que começou a tocar na sua fé, não é boa mais. Já é coisa do diabo mesmo. Amém, Jesus? E nós precisamos estar atento com isso. Quero trazer outra coisa interessantíssima, isso é escatologia. Antes de tremer a terra na Venezuela, aconteceu um fato muito intrigante na Copa do Mundo. Muito intrigante mesmo na Copa do Mundo. David Beckham e mais uns 4 jogadores que estavam com ele foram pegos pela câmera ali, né? Bebendo vinho. Acho que todos viram, né? Que estavam acompanhando ali, passou até na televisão. David Beckham, mais alguns jogadores bebendo vinho. Só que quando eles viraram o vinho, o copo, eles sacudiram o copo, viraram o vinho. Aí depois eles encheram de novo para poder tomar. Irmãos, isso não é teoria da conspiração, não. Mas tudo que está acontecendo, e eu quero que você entenda que o negócio agora está às claras. Antes o diabo fazia tudo oculto. É por isso que nós entendemos ministério oculto, o ocultismo. Antigamente, macumba.
Mas você chegava assim, você via lá na encruzilhada, lá a vela, igual, caramba, eu passo aqui todo dia, não vejo ninguém. Mas o cara faz escondido. Não é? Hoje não, hoje nós lá. De dia passando de carro lá, uma mulher fazendo uma na porta do cemitério, lá, do lado do cemitério. Acendendo vela, pulando lá, vem na cara dura. Agora não esconde mais, não tem vergonha mais, nem esconde mais. Né? Então as coisas estão escondendo. Não estão escondendo mais. E quando aconteceu isso, aí veio à tona o terremoto na Venezuela. Fazer o que tem a ver um copo de vinho? A Venezuela nem está. O que tem a ver isso com o terremoto? Preste atenção. O uniforme da seleção venezuelana se chama El Vin Tinto. Pode pesquisar para você ver. Se chama El Vin Tinto, que para nós é cor do vinho tinto. É a única seleção que tem o nome de uma camisa dessa forma. E o fato deles, né, vinho, quer dizer, eles estão diretamente aqui. Porque aonde mais o país se não é? Patriotismo, todo mundo torce pela sua seleção. Tá? Então isso aconteceu poucas horas antes da dessa Irmãos, as coisas estão acontecendo diante de nós. Quem viu o Papa entrando na mesquita? Vocês viram? É o terceiro Papa consecutivo. E quando isso acontece consecutivamente, 3 papas direto fazendo isso, significa que eles estão implantando uma nova ordem. E sabe o que o Papa fez? O Papa chegou lá na mesquita, tirou o sapato. Vai entrar na mesquita. O que significa isso? Reverência ao Deus que está lá. Amém? Você está entendendo? Como que ele é um cristão, tendo um Senhor que ainda é vivo, vai tirar o sapato em reverência a outra religião? Então tem muita coisa acontecendo, irmão, e vai vir à tona. E nós precisamos estar preparados. Para quê? Para que nós não venhamos perder a nossa vida. Amém? Tem muita coisa. E o Senhor está revelando na sua palavra. As coisas estão descaradamente hoje. Pela televisão, pela internet. Tá? E nós precisamos nos manter atentos a isso. Para quê? Porque nós fomos escolhidos e fomos chamados por Deus para salvar almas. Somos homens e mulheres para salvar almas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé, vamos orar.